Oi pessoal, eu sou tutora de Biologia, junto com Priscila e Isabelle, e nessa aula a gente vai estar falando sobre células e organelas. A gente dividiu em duas partes, então nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos de células e 5 das organelas. E semana que vem a gente vai ter a parte 2 com as outras 5 organelas, certo? Então, os diferentes tipos de células podem ser classificados em duas categorias, que são as células eucariontes e as procariontes. As células procariontes são aquelas que não possuem o núcleo delimitado por uma membrana. Então, o núcleo ele fica de forma espalhada pela célula. Já as células eucariontes, elas são um pouquinho mais complexas. Elas possuem uma coisinha que é chamada núcleo celular. E esse núcleo celular, ele possui uma membrana, que também pode ser chamado de carioteca, e o material genético, que pode ser DNA ou então RNA, ele está dentro desse núcleo. Então, as células eucariontes, elas possuem uma membrana que pode ser chamada de membrana celular ou então membrana plasmática, e essa membrana ela é responsável justamente por limitar o que está dentro e o que está fora da célula. A parte que está dentro da célula chamamos de citoplasma, e esse citoplasma tem uma parte líquida que é chamada de hialoplasma. E esse hialoplasma ele é composto justamente de estruturas que nós chamamos de organelas celulares. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas mais à frente. A membrana plasmática é uma dupla camada que é formada em grande parte por fosfolipídios, carboidratos e também proteínas. Essas proteínas, elas têm algumas funções importantes. Entre elas é o reconhecimento e a entrada e saída de algumas substâncias da célula. Essa membrana, ela tem a capacidade de permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona aquilo que entra e o que sai da célula. Uma outra estrutura que é também muito importante é o citoesqueleto. O citoesqueleto ele ajuda a manter o formato da célula e também auxilia no processo de transporte de substâncias. A gente ainda tem também o núcleo. O núcleo ele possui uma dupla membrana que é chamada de carioteca ou então envelope nuclear e é responsável por separar o meio interno do meio externo da célula. O meio interno a gente sabe que é chamado de citoplasma, não é isso? Então, o citoplasma que fica dentro do núcleo, ele é chamado de nucleoplasma. O núcleo da célula eucarionte é onde está localizado o material genético. Então, o nosso DNA ou RNA fica contido dentro do núcleo. A gente pode observar também uma outra estrutura que é chamada de nucleolo. E esse nucleolo ele é formado por DNA e RNA. E ele ajuda no processo de produção de RNA. E ainda sobre a membrana nuclear, ela tem uma parte que é contínua com o retículo endoplasmático rugoso. E esse retículo endoplasmático rugoso, ele é uma organela que conta com a presença de ribossomos. E justamente por ter a presença de ribossomos é chamado de retículo endoplasmático rugoso. E contínuo com ele tem uma parte que é chamada de retículo endoplasmático liso e que não tem a presença de ribossomos. Mas além de não ter, de ter essa diferença entre ter a presença ou não de ribossomos, esses dois retículos eles desempenham funções diferentes. Os ribossomos são as organelas celulares responsáveis pela síntese de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso, que é o que tem a presença de ribossomos, também estão ligados a essa mesma função, enquanto que o retículo endoplasmático liso está ligado à produção de alguns lipídios e também à inativação de algumas substâncias que são tóxicas para nossas células, como por exemplo o álcool. Já os lisossomos são vesículas que produzem algumas enzimas digestivas, então eles são responsáveis pela digestão de algumas estruturas da célula que já estão desgastadas, para que após esse processo de digestão elas possam ser reutilizadas. E por último, nós temos as mitocôndrias. As mitocôndrias são tipo as usinas de energia da nossa célula, porque é lá onde acontece a produção do ATP e também onde ocorre a respiração celular. E além disso, ela é a única organela que possui o seu próprio DNA.
e esse DNA ele é herdado da nossa mãe. Só lembrando que a gente dividiu em duas partes, então quando for semana que vem a gente vai ter a parte 2, falando um pouco mais sobre os outros tipos de organelas celulares, e também que além desse vídeo tem o documento, né? O documento em que tem o conteúdo que foi falado aqui e até mesmo de forma mais detalhada. E além do documento, o exercício. Então é importante que vocês vejam não só o vídeo, mas também o documento e façam o exercício, certo?